só, pisando pó na dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus. Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu. No mesmo instante ele me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então eu posso dizer que em Cristo me salvei. Aleluia. E foi assim que um dia em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia, e eu que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador, sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu. No mesmo instante ele me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então eu posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu. No mesmo instante ele me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então eu posso dizer que em Cristo me salvei. E desde então eu posso dizer que em Cristo me salvei. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é uma alegria poder estar aqui neste dia para poder oferecer a Deus mais um culto que é o Deus Fala ao Coração. Eu tenho certeza absoluta que você já foi impactado por este louvor maravilhoso que esteve exaltando o poderoso nome do Senhor. Que nesta noite, que neste dia, você seja tocado pelo poder de Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria vamos seguir adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Adorando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor para todos sempre. E como você sabe, os nossos cultos, os nossos programas, eles se dão início com louvor e com oração. Eu quero convidar você para que neste momento, junto comigo, você faça uma oração pedindo a Deus
a bênção dele sobre a continuação deste culto. Que este dia seja um dia onde você sinta o impacto da presença de Deus, onde você seja renovado, as suas forças sejam revigoradas e você tenha o prazer de estar adorando ao Senhor Jesus. Vamos comigo adorar, pedindo ao Senhor, orando a Ele, pedindo a Ele a sua bênção sobre o Deus Fala ao coração desta noite. Oremos juntos. Pai do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, estamos em Tua poderosa presença, meu Pai. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos, meu Senhor, glorificamos o Teu santo e poderoso nome, pela honrosa oportunidade que o Senhor nos dá, de poder estar aqui, Senhor, neste dia e Te oferecer mais este programa, mais este culto. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos, ó Pai, que acompanham esta programação, nesta noite tão especial, que todos sejam impactados pela Tua palavra, que os louvores que ainda serão entoados sejam adoração ao Teu nome, que a Tua palavra que vai ser ministrada seja o alimento que a nossa alma precisa. Usa o Teu Filho como o Senhor sempre tem usado. Continua conosco, Senhor, na noite deste dia. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós, nessa noite, nessa semana de Escola Bíblica de Obreiros, como os irmãos têm percebido, os programas têm aquele formato de atender às especificações das escolas bíblicas de obreiros, e nesses dias nós temos a honra de ter conosco pastores da nossa igreja, e na noite de hoje nós temos a imensa satisfação de receber aqui o pastor Almir Caetano, o servo de Deus, missionário da nossa igreja na Argentina e coopera atualmente com o nosso amado pastor presidente, coordenando a área 20 ali em Olinda, 7º RO. E nós temos a imensa alegria, o prazer de receber o pastor Almir Caetano, onde o servo do Senhor Jesus estará trazendo para nós a palavra nesta noite, lendo a palavra. Eu tenho certeza absoluta que será uma bênção para todos nós, não é? Para a nossa família, para você que está acompanhando, para a Rede Brasil, para toda a programação. Que Deus permaneça abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Almir. Pastor, meu amado, pode um prazer. Ficar à vontade, pastor. Amém. A alegria é nossa. Viu? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Desejamos uma boa noite de paz, de alegria, de bênção. E que essa noite seja uma noite especial para a sua vida, onde nós, pela graça de Deus, ministraremos uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E já lhe convido para que abra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. E para tanto escolhemos o capítulo 5, os versículos do 1 ao 11, os quais dizem: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós encontramos nessa passagem bíblica muito conhecida que fala sobre o milagre da pesca. A pesca era maravilhosa
e também a convocação de Jesus ali dos seus primeiros discípulos. E esse texto, além do que está explícito, além do que nós contemplamos, um milagre de uma pesca, homens que são citados aqui que formariam o colégio de discípulos mais adiante, mas nós vemos aqui algo muito intrínseco entre Jesus e Pedro, Simão Pedro. Existem algumas coisas ou alguns detalhes que não estão explícitos aqui no texto, os quais eu gostaria de falar nesta noite. Jesus, após vir, acompanhado de grandes multidões, onde Jesus estava, havia grandes multidões que o cercavam, que o acompanhavam. Ele finaliza o capítulo 4, por exemplo, quando Jesus expulsa demônios, quando Jesus cura a própria sogra do Pedro aqui. E o versículo 43, Jesus disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia, é o que diz o último versículo do capítulo 4. Mas o personagem Pedro, em especial, é algo que nos chama a atenção nesse contexto, porque o evangelho conforme João nos informa que Pedro já havia estado com Jesus em ocasiões anteriores. Em João, no capítulo 1 e o versículos de número 36 por diante, nós encontramos esse mesmo discípulo, ainda como discípulo de João Batista. Diz assim o versículo 35 do capítulo 1. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? Ele disse: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, era quase a hora 10ª. Mas o versículo de número 42, e levando-o Jesus, olhando Jesus, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, vemos que Pedro já havia tido um contato. Esse mesmo Simão, apesar que o nome Simão é muito comum em Jerusalém, mas o sobrenome Pedro, Simão Pedro, dá-se a entender que era o mesmo Pedro aqui do capítulo 5. E a gente observa que Pedro já havia estado com Jesus, já havia observado onde Jesus morava, já havia até seguido Jesus, e por algum motivo que está explícito aqui no texto que nós lemos em Lucas, Pedro de repente deixa de seguir a Jesus. Isso nos fala e nos mostra de muitos que iniciam a sua vida, a sua caminhada em seguir ao Mestre, mas por razões várias abandonam, deixam o Senhor. Pedro era um homem pescador. Nós encontramos Pedro aqui em uma manhã, depois de uma noite de pescaria, lavando redes, cosendo redes, trabalhando, recuperando toda a estrutura da pesca. Mas essa manhã havia sido uma manhã incomum para um homem pescador e que dependia do produto da pesca para poder sustentar a sua casa, a sua família, pagar as suas dívidas. Enquanto muitos iam ao mercado vender a produção da pescaria, Pedro estava naquela manhã. Agora imagine a cena, Jesus se aproximando de Pedro quando ele havia deixado Jesus, havia abandonado Jesus. Os motivos que vamos ver daqui a pouco, Pedro tinha uma amizade com Jesus. Ao lermos o capítulo 4 desse mesmo Evangelho conforme Lucas, no versículo 37 nós vemos que Jesus havia ido à casa de Pedro, até curado a sua sogra. Veja que havia uma intimidade, um sentimento familiar entre eles. E sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Esse é o versículo número 37. O 38 nos diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela levantou-se logo, servia-os. Simão havia estado com Jesus. Simão fazia parte do convívio de amizades, de amigos, de famílias, que Jesus também fazia parte.
mas Pedro deixa Jesus e vai pescar. E nessa decisão que Pedro toma, ele opta ou ele prioriza a sua vida profissional, a sua vida secular. Ele não havia entendido ainda. Ao lermos Mateus, do capítulo 4, e os versículos de número 12, 13, Jesus, porém, ouvindo que João preso voltou para Galiléia e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então esse era o ofício, não é, de Pedro, o ofício inicial. Mas no versículo, voltando para Lucas capítulo 5, Pedro, naquela manhã, levanta a cabeça e vê justo quem? O homem que ele havia deixado, o homem que ele havia abandonado, o homem que havia curado a sua sogra. Isso gera um sentimento de tristeza, de ingratidão da parte de Pedro. E para somar a isso, imagina aqueles homens passando toda a noite pescando, lançando redes, recolhendo redes, e um processo artesanal, um processo braçal, que exigia muito esforço, e a cada rede jogada, e a cada rede recolhida, aumentava-se a frustração, a decepção, a tristeza, não é? Os pensamentos: como vou sustentar a minha casa, a minha família, como vou sustentar a minha vida? E cada vez que a rede era retirada, recolhida braçalmente, vinha detritos, pedras, galhos, folhas, mas não vinham peixes. E isso vai acumulando a tristeza, a frustração, o desânimo, isso somado à rejeição que ele havia dado ao próprio mestre. Imagine aquele homem naquela manhã, um homem triste, frustrado, com um sentimento de fracasso, um sentimento de derrota, diminuído. E para completar, ele levanta os seus olhos e enxerga e vê a Jesus se aproximando. Penso eu que se Pedro tivesse lugar para se esconder, ele o faria, porque ele sabia quem Jesus era e o que Jesus havia feito por sua vida e por sua família. Mas Jesus, ele não nos perde de vista. Jesus sabia que ele não foi um encontro casual. Não foi uma coincidência Jesus encontrar Pedro. Outra coisa, talvez não existisse só o barco de Pedro. Poderia haver vários barcos. E Jesus, como um conhecedor, não é, com a sua onisciência, um observador, um analista do comportamento do homem, ele poderia escolher barcos com características, né, que argumentasse ou que fosse apropriado para a sua missão, o seu projeto, que era evangelizar ali. Diz o versículo, capítulo 4, versículo de número 43, que eles que eu tenho que evangelizar e falar no seu evangelho a outras pessoas. Mas Jesus vai justamente no barco do homem que o havia rejeitado. Meu amigo, minha amiga, Jesus não esqueceu de você. Ele não lhe abandonou. Ele não perdeu o foco de você. Ele continua olhando para você. Não sei se eu estou falando nessa noite para alguém que, assim como Pedro, devido às circunstâncias da vida, fracassou na caminhada, abandonou, não é, o mestre e voltou às suas atividades. Mas o que nós vemos aqui é que o retorno às atividades também não foi exitosa para Pedro. E Jesus vai justamente curar Pedro. Jesus é aquele que nos cura. Jesus opera milagres aos olhos de todos, à vista de todos, ao registro de todos. Mas em cada milagre que Jesus opera, Jesus também efetua uma cura na vida daquele que recebe o milagre. Nós vemos isso na vida do leproso, do capítulo 8 de Mateus, versículos 1 e 2. Jesus não só cura o leproso, mas Jesus toca no leproso. E aquele homem recebe uma cura. Nós vemos o caso da mulher samaritana. Jesus dialoga com aquela mulher, capítulo 4 do Evangelho conforme João,
Jesus dialoga, expressa toda a vida daquela mulher, revela toda a vida daquela mulher, mas Jesus também a acolhe, a recebe. Havia padrões ali que seriam impossíveis de acontecer, não é? A diferença étnica das linhagens, a diferença religiosa das opiniões, mas Jesus acolhe aquela mulher. A mulher também do capítulo 8 do Evangelho conforme João, conhecida como a mulher adúltera, Jesus também cura a vida interior daquela mulher. O maior problema daquela mulher nem era o adultério. O maior problema daquela mulher eram as acusações. E Jesus vai direto na dor daquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher naquele momento sentiu que Jesus foi o primeiro a interessar-se pela dor que ela sentia, que eram as acusações. Com Pedro não é diferente. Jesus sabia qual era a maior dor de Pedro. Talvez nem fosse a falta de peixes, uma pescaria que não foi exitosa, mas o arrependimento, o remorso, a dor de ter abandonado a Jesus Cristo. Porque vemos que em João, capítulo 1, versículos 36 ao 41, onde lemos, ele reconheceu, chamou Jesus de Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Ele bem sabia quem era Jesus. Ao curar a sua sogra, a de Pedro, em casa, ele viu que Jesus era o homem que operava milagres. E talvez na mente de Pedro passasse: o que eu fiz abandonando a Jesus? Mas agora é tarde. Voltei a pescar, não tive sucesso na minha pescaria, aqui estou, frustrado, triste, sentimento de fracasso, de derrota. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas quando Jesus se aproxima, justamente é a ele que Jesus recorre. E Jesus vai a Pedro e pede o seu barco, não é, emprestado, para fazer a sua missão. Naquele momento, Jesus está ensinando a Pedro que existem prioridades no reino de Deus. A prioridade nem seria dar a Pedro aquilo que ele mais precisava, que era peixes, para continuar sustentando a sua casa. Mas naquele momento a prioridade era o reino de Deus. E Pedro poderia dizer duas coisas, duas respostas Pedro poderia dizer a Jesus. A primeira é: Senhor, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou com problemas na minha perspectiva, eu não sei o que eu faço, como eu continuo a minha vida. Pega outro barco, passa adiante. Eu poderia ter respondido isso, mas ele optou pela resposta óbvia, pela resposta correta. Ele estava diante da pessoa certa, com grandes necessidades, mas ele optou pela resposta correta. Sim, Senhor, aqui está o meu barco. Usa o meu barco. Faze do meu barco o que você quiser. Aqui está à sua disposição. E diz aqui no versículo de número 2, versículo de número 4. E quando acabou de falar, não é? O versículo 3 para entendermos melhor. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. Onde Jesus estava havia multidões e Jesus priorizava o anúncio do evangelho, do ensino. Mas o versículo 4, eu acho que entre o versículo 3 e o versículo 4, o que é que se passava na mente de Pedro? Já sabendo Pedro o que Jesus era capaz de fazer, quem sabe se Pedro no barco pensava: ele bem poderia, enquanto ensinava, mandar alguns peixes aqui para perto. Eu pego de mão, eu sei pegar peixe, os peixes poderiam vir aqui, enquanto ele prega, eu vou colocando os peixes aqui no barco. Mas teve um tempo de espera, um tempo de reflexão, e naquele momento Pedro espera. E quando acabou de falar, olha a expressão, quando Jesus terminou a sua missão, disse a Pedro: faze-te ao mar alto e lança as redes para pescar. Pedro entrou em um conflito naquele momento. Primeiro, quem era o pescador ali? Era ele ou era Jesus? Jesus era um carpinteiro. Quem entendia mais de pescaria? Lógico, era Pedro. Mas naquela hora não era hora de ir ao mar alto. A pescaria era feita durante os períodos noturnos, por conta da baixa temperatura, a baixa luminosidade, e os peixes saíam do fundo do lago para a superfície, e ali acontecia a pescaria. Mas naquela hora do dia, o sol a pino, os peixes estavam lá embaixo. Ir ao mar alto sozinho
cansado com um homem que não entende de pescaria. Mas mais uma vez Pedro tomou a decisão certa. É muito bom quando tomamos a decisão correta, principalmente quando essa decisão envolve Jesus em nossa vida. E diz o versículo número 5, que respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Eu lançarei a rede. Em obediência eu vou. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e se rompia-lhe a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Imagine a cena dos companheiros vendo Jesus se distanciar da margem e ir para o mar alto. Os companheiros talvez de longe faziam sinal, não vá, não prossiga, que loucura, que não vai dar certo. Mas Pedro, em obediência, foi. Todas as decisões tomadas em Jesus, elas são exitosas, elas dão certo. E Pedro foi, e quando chegou em mar alto, imagine a cena, Jesus com a sua voz do Criador do Universo, ordenando: atenção, todos os peixes que estão aí embaixo subam para a superfície. Os pequenos fiquem embaixo e os grandes, todos os peixes grandes subam e entrem na rede de Pedro. E os peixes subiam com tanta velocidade que eu penso que essa expressão que a rede se rompia, isso é uma expressão muito comum em uma pescaria, uma rede se romper. E precisaria estar citando isso. Mas por que isso é citado? Porque eu creio que os peixes rompiam a rede de fora para dentro, na subida, na velocidade, em obediência à ordem do Criador. E entravam com tanta velocidade na rede que rompia a rede de fora para dentro. E ali a rede se enche, os peixes são vindos ao barco de Pedro, e agora é o contrário. Pedro faz sinal aos seus companheiros para que o venham ajudar. Quando a tua bênção chegar, quando o milagre acontecer na tua vida, você fará sinais para aqueles que talvez não criam, que não lhe ajudaram, que não chegaram perto, para vir também comemorar juntamente com você. E aqui, no versículo 8, surge o problema de Pedro. Sabe qual era o problema de Pedro? Versículo 8, e vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O problema de Pedro era o pecado. O que minava as forças de Pedro, desanimava Pedro de continuar seguindo ao Senhor, era o pecado que ainda estava em sua vida. Naquele momento, Pedro, ele se converte de verdade toma a sua decisão e passa a seguir a Jesus, tornando-se um dos discípulos de maior influência entre os discípulos. Diz no versículo de número 10, de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros, companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não seria mais um pecador, mas agora um pescador de homens. Aquela expressão estava ensinando para Pedro: Pedro, até hoje tu pescasses peixes vivos que depois morrem, são levados ao mercado, são vendidos. Mas a partir de hoje eu te darei uma nova missão. Tu pescarás vidas, homens que estão mortos pelo mesmo pecado que tu estavas, e tu trarás e eu lhes darei vida. Pescadores de homens, pescadores de pessoas que estão mortas espiritualmente, e eu traga a mim e eu lhes darei vida. Eu concluo essa reflexão dizendo para você nesta noite: Jesus não desiste de você. Mesmo que você esteja passando por desânimo, por tristeza, sentimento de fracasso, essa depressão, essa ansiedade, esse medo, esse complexo de inferioridade que acompanha você, mas Jesus está olhando para você. O que Ele precisa unicamente é de uma decisão sua. Empresta o teu barco a Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Oferece o que tu tens para o Senhor, para que o milagre ele possa acontecer. Que Deus te abençoe, Deus te conceda oportunidades semelhantes a essa. E não perca essa oportunidade para estar servindo a Deus com alegria e com fidelidade. Que Deus assim vos abençoe. Glória a Deus. Queridos irmãos, estivemos ouvindo a ministração da poderosa Palavra de Deus pelo nobre pastor Almir Caetano.
E eu tenho certeza absoluta que assim como o Senhor fez essa transformação em Pedro, esteve o utilizando no serviço do reino, Ele tem esse mesmo interesse em fazer isso na sua vida. E meus amados, vamos seguir mastigando, remoendo essa palavra que foi ministrada. E você que tem a oportunidade nesse momento de compartilhar o link dessa programação com os seus contatos, não é? Você pode enviar para os seus amigos, aqueles que fazem parte da sua lista de contatos aí do WhatsApp, de trabalho, não é? Aqueles grupos familiares, não é? Grupo que você tem os seus parentes, seus vizinhos também, grupos de amigos de rua, todos os grupos que você tiver inserido, você pode agora compartilhar com eles para que eles também sejam alcançados pela poderosa palavra de Deus. Você pode fazer isso e, como sempre digo aqui que tenho, todas as vezes que tenho oportunidade, você pode estar sendo um agente de Deus para abençoar vidas, não é? E a gente nunca sabe como a pessoa que está do outro lado vai estar ao receber o link dessa programação. Ela pode estar precisando de um auxílio, ela pode estar precisando de uma palavra e você pode ser, como já disse, esse agente de Deus para abençoar esta vida, não é? Talvez pessoas que estejam aí desiludidas, preocupadas, com tantas coisas a serem resolvidas e você pode sim abençoá-las com a palavra, com a programação, com os louvores. Então não deixe de fazer isso, faça e Deus certamente vai estar lhe abençoando. Meus amados irmãos, e a nossa querida Rede Brasil, tanto a Rede Brasil como a IEDPE estão disponíveis aí nas plataformas digitais do YouTube, do Facebook e do Instagram. Então comunique, passe para essas pessoas, envie o link para elas, para que elas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. E você que quer interagir conosco, o nosso WhatsApp está livre para você mandar a sua mensagem, não é? Vai ficar registrada a sua mensagem, nós vamos poder ouvir o seu áudio. Então você mande, através desse número você pode fazer o seu agradecimento, você pode fazer o seu pedido de oração e também você pode aceitar a Jesus como Salvador, usando sempre o DDD 81, o número é 992266009. Repetindo, 992266009. E os meus amados irmãos, você que tem percebido aí, visto que sempre está sendo lançado um material novo pela nossa querida editora Bereia, você pode ir lá fazer a sua aquisição. Para você que não sabe onde ela fica localizada, fica ali em frente ao Templo Central. São diversas opções que você tem de material para poder adquirir e enriquecer o seu conhecimento. Nós temos agora um último lançamento, não é? Quem é Deus, do professor Saulo Soares. Então você pode adquirir esta maravilhosa obra, este material que vai lhe ajudar muito no seu conhecimento. Então não deixe de passar lá, como este, existem outros muito bons, muitos bons, e você pode aparecer lá e fazer a aquisição desse material em nome do Senhor Jesus. E pedimos a todos que divulguem também os materiais que estão disponíveis na editora Bereia. Tem esse, temos outros lá, inclusive do pastor Almir Caetano, não é? Que fala sobre a criação de Deus. Então você pode ir lá adquirir e ficar enriquecido com o conhecimento. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? E o número da nossa editora Bereia está na sua tela aí. Se você quiser ir lá fisicamente, claro, você vai poder ver todas as opções que temos e aí fazer a aquisição daquilo que lhe agradar. Mas se você quiser ligar, o número está na sua tela, é 991 96 2255. 99196 2255, esse é o WhatsApp da editora Bereia. Se você quiser ligar para lá, o número é 24 23 53 17. 24 23 53 17. Mas se você não quiser mandar a sua mensagem de texto pelo WhatsApp, se você não quiser ligar, você tem o site da editora Bereia, que também está na sua tela aí, que é o www.livrariabereia.com.br. Repetindo, www.livrariabereia.com.br. Amém? E meus amados irmãos, concluindo essa grade de informação aos amados, nós temos também o nosso querido Departamento da Família, aquele departamento que auxilia os casais, as famílias, quando há uma necessidade de uma ajuda, não é? E a nossa igreja, o nosso querido pastor, tem um cuidado muito grande com as famílias e o número está na sua tela aí, o 3084 1526. Você vai estar ligando para o departamento, agendando um atendimento. Mas se você quiser algo urgente, uma necessidade que você tenha de forma urgente, você pode ir presencialmente lá
E o nosso pastor, o presidente, através do departamento que é coordenado pelo pastor Isaac, sempre tem um obreiro lá presente, não é? Então, presbítero Ricardo, presbítero Wellington, também o pastor Josanias Clementino, sempre dão apoio a este trabalho, amém? Nós vamos seguir adorando a Deus, bendizendo o seu nome, e você não pode deixar de compartilhar o link dessa programação. Envie para todos, não é? Que nós estamos aqui para abençoar vidas e você não pode sair da programação da Rede Brasil. Nós vamos ouvir nosso amado irmão Tony louvar ao Senhor Jesus com mais um hino e fique conosco. No segundo bloco teremos o nosso querido testemunho, não é? O Deus de milagres, Deus que opera testemunhos, e nós vamos seguir adorando o nome do Senhor com o nosso amado irmão Tony Ribeiro. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora podemos dar as mãos, aleluia, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Olha, ele voltará enfim. Por isso eu canto glória. Minha fé, glória,
Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Aleluia! A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei, ficarei. É como um sonho lindo.
A Bíblia diz assim: quem tem essa esperança, se renove. Aleluia. E queridos irmãos, seguindo adorando ao Senhor Jesus, bendizendo a este Deus, que nos levará para estar com Ele na eternidade, exaltando a este Deus Todo-Poderoso, eu quero dizer a você que este dia da partida da igreja, daqui para a eternidade, está mais perto do que você imagina. E você não pode adiantar, protelar a decisão de servir ao Senhor Jesus Cristo. Faça isso o mais rápido que você puder. Faça isso hoje, faça isso agora, nesse momento. A Bíblia, meus amados irmãos, diz que tudo acontecerá muito rapidamente, num abrir e fechar de olhos. Então não perca essa oportunidade, amém? Meus amados irmãos, eu quero compartilhar e pedir a você que mais uma vez compartilhe o link da programação desse Deus Fala ao Coração. E você que quer interagir conosco, não deixe de fazer isso. O número está na sua tela aí, o 992266009. Repetindo, 992266009. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem de texto, fazendo o seu agradecimento, não é? Fazendo o seu pedido de oração e também aceitando a Jesus como Salvador. Repetindo, 992266009. Amém? E como você já está talvez aí ansioso para saber qual é o relato, nós vamos agora para o nosso quadro Deus de Milagres. Paz do Senhor, eu sou o presbítero Valdemir Rodrigues da Silva. Queria compartilhar um pouco da experiência vivida, ser feliz por servir a esse Deus tão lindo, Deus de milagre, que operou no passado, opera no presente e continuará operando, tudo para a glória dele. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. O meu começo de história é que eu trabalhava em uma usina Catene, na cidade de Catene, já transferido para outra seção por conta de uma reabilitação profissional, e ali eu comecei a passar mal. Fui socorrido a uma unidade mista na cidade e fui aconselhado a procurar um cardiologista. No outro dia, fui consultar o cardiologista e chegando lá, ele olhou para mim e perguntou se eu queria saber a verdade. Eu disse que estava ali para saber a verdade. Era claro e evidente. Então, ele disse para mim, hoje era para ser o dia do seu sepultamento. E eu tomei um choque, ele olhando para mim bem tranquilo, e eu perguntei ele por que era o meu sepultamento hoje. Ele falou, o seu coração já está perdido à metade. O lado esquerdo está perdido à metade. Entre várias artérias que temos no coração, além de inchado, elas estão obstruídas. E não se explica como é que você está aqui conversando comigo. Em cima do seu coração, acima tem uma artéria principal, duas, e uma está com pus e com estria. E você falar ou dar um espirro, ou coisa do tipo, ela já podia delatar, e em minutos você está morto. E eu ali tomei um choque e comecei a chorar, pois estava vendo a morte já, pertinho. Ele me deu o comprimido, pediu para eu colocar debaixo da língua, começou a tranquilizar. Só que eu fiquei muito assustado e ele me deu documentos para dar a entrada no INSS. No outro dia eu procurei o INSS, chegando lá, o perito não aceitou o documento que ele deu e falando que a pessoa num estado daquele não estava falando mais, não aceitou o documento. Isso é impossível, a pessoa ter isso aqui que o médico está falando está vivo. Então pediu para eu voltar lá e falar com ele, para ele me dar um documento mais lógico. E eu voltei. Naquele momento, meu peito doía muito, o braço esquerdo doía muito, só quente, eu chorava, entrando em desespero. Só que eu não quis mais dizer àquele médico que estava sentindo dor, com medo da palavra negativa que ele me deu. E quando eu voltei, o perito aceitou
Porém, eu não quis mais voltar para aquele médico e fui para outro. Quando eu cheguei no outro médico, questão é que eu não estou aqui querendo falar nome, o segundo médico autoriza que eu fale o nome dele, mas como eu não falei do primeiro, não vou falar do segundo. E quando eu cheguei lá, ele disse, realmente você está com um problema sério de coração. Mas não era para ele ter falado isso para você. Vamos lutar, vamos ter fé. E me deu uma palavra de estímulo que me ajudou muito. Mas só que eu ficava, passava mal, inchado, o corpo todo inchado, desgosto. Olhava para a família, me achei muito impotente naquele momento. Eu sou muito família, gosto muito de cuidar da minha família. E foi muito difícil para mim assimilar aquilo. Então, eu comecei a entrar ali em descontrole com a minha mente. Precisei de ser medicado com vários medicamentos para acalmar. E o tempo foi passando, eu só sofrendo. Meu neto pedia para que eu colocasse ele no braço, eu não podia mais. E ele até brincava, vovô, fraco, não pode mais comigo, eu estou inchado, debilitado. E o médico sempre me dando força. E um certo dia, eu dormindo, quando minha esposa olhou para mim, aí notou que eu tinha morrido, observou que eu tinha morrido. Ele ligou para um programa rápido e o irmão presbítero Benedito Pedro, lá na cidade de Palmares, ele disse, não, morreu não, ele está vivo. Mas se ele morreu, ele já está frio. Ele disse, dobre o joelho ali de lado, convocou todos que estavam sintonizados na rádio para fazer uma oração por mim. E eu voltei para a glória de Deus. Procurei o médico, medicou, e realmente tinha parado mesmo o coração. Mas um dia, no desespero, eu teve uma vigília, o pastor me convidou para a vigília, eu não queria ir. Minha esposa disse, vamos, que hoje é o dia que Deus vai curar seu coração. E eu não queria ir mais. E quando eu chego naquela vigília, começou a doer tudo. Eu cheguei perto dela, pedi para vir para casa. Ela disse, volte, vai para casa. Falei com o pastor, e ele disse, não era nem para o senhor ter vindo aqui. E quando eu cheguei em casa, deitei de buço no chão, comecei a chorar, pedi a Deus que me levasse, que cuidasse da minha família, porque eu sabia que eu não ia sobreviver. E naquele instante, eu adormeci. Como eu tenho experiência com bloco cirúrgico, que já entrei 4 vezes para cirurgia, eu vi que quando chegou a equipe médica, eu pensava que estava no Hospital das Clínicas, me colocou na cirurgia, um médico muito lindo, que eu não vi o rosto, ele chegava só assim do meu lado, uma roupa linda, que eu nunca vi uma veste daquela, não tinha nada de impureza na roupa. Me colocou em cima da cama, abriu o meu peito, fez a cirurgia e fechou. Para mim, eu estava dentro do hospital sendo cirurgiado. Aí, de manhã, 5 horas da manhã, minha velha batendo no portão com minha filha, desesperada, pensando que eu estava morto. Aí eu daquele acordei, passando a mão no peito, não vi cicatriz, aí caí na real. Jesus esteve aqui e me curou. E eu creio na cura de Deus. E ela ficou um pouco atônita, porque eu corria, eu pulava. E quando fui fazer os exames finais, estava diagnosticado que a cura era verdadeira. Aí daí eu comecei falando para todos que Jesus me curou. E quero falar para você que está escutando esse testemunho. Creia, não se desespere, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele opera, Ele faz cirurgia, Ele não é limitado para dar bênção. Você creia, porque o impossível na sua vida vai acontecer. Quando eu pensei que era o fim, foi o começo de Deus na minha vida. Fico muito grato por essa oportunidade. Agradeço ao meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que na época me deu um apoio excelente, orou por mim. Ele sabe da minha história, contei toda a história a ele. E só tenho que agradecer a todos que estão ouvindo agora, nesse momento. Você, com certeza, Deus vai entrar na tua causa e vai te dar vitória. Que Deus abençoe a todos. Meus amados, estivemos ouvindo mais um relato de milagre operado pelo nosso Deus. Ele é especialista em operar milagres, em fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si próprio. Esse Deus de milagres é o Deus que opera na minha vida o milagre e na sua vida também. Eu tenho certeza que foi edificante para você ouvir este relato. E você não pode ficar somente observando, venha viver os milagres diários que Deus tem reservado para a sua vida também.
São muitas coisas que Deus opera para nos beneficiar, ainda que nós não merecemos. Eu ouvi outro dia o nosso querido pastor Samuel de Oliveira falar em um dos cultos dizendo que Deus não faz por nós aquilo que nós merecemos. Deus faz por nós aquilo que nós precisamos. Então, é uma verdade. Se nós fôssemos receber de Deus aquilo que nós merecemos, nós estávamos aqui todos perdidos, não é? Mas porque a gente era merecedor da justiça divina, da ira de Deus, por conta do pecado que recai sobre a humanidade. Mas o Senhor libera para nós a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, e acompanhado a isto vem os milagres de Deus. Então viva os milagres do Senhor. Você recebe o convite de Deus para viver os milagres, aquilo que Ele tem reservado para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E meus amados irmãos, nessa mesma alegria de ouvir este relato dos milagres, nós vamos pedir a você que esteja interagindo conosco, usando aí o nosso WhatsApp, 992266009, sempre usando o DDD 81. Amém? E nós vamos ouvir já as mensagens, os áudios que os nossos amados irmãos estiveram mandando para nós. Começando pela nossa irmã Ana Beatriz de São Bento do Una, aqui no estado de Pernambuco. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou Amém. Ana Beatriz, membro da filial EADPE São Bento do Una. E desta feita estou aqui para fazer pedidos de oração para que Deus possa salvar a minha família, cumprir o querer dele na vida de cada um, chegar com saúde para aqueles que estão necessitados e deixar aqui são também para o meu querido pastor Marcos Teixeira, sua esposa, irmã Rosemary Teixeira, e todos aqueles que fazem parte também da EADPE, e agradecer a Deus e ao nosso querido pastor Ailton por esta tão linda obra que é a Rede Brasil de Comunicação, que chega àqueles que não podem estar presentes, e só assim Deus fala também conosco e nos abastece de uma maneira especial. Que o nosso querido pastor conte com nossas orações. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a irmã Ana Beatriz e todos os servos de Deus aí em São Bento do Una. E como ela muito bem disse, né? A Rede Brasil tem sido esse canal de bênção para as nossas irmãs e irmãos que estão em alguns lugares do nosso estado e que às vezes não podem ir frequentemente ao templo, e aí a Rede Brasil vai lá e abastece a alma desses amados irmãos. Nós vamos seguir ouvindo agora a nossa irmã Elza aqui na cidade de Ipujuca, no litoral do nosso estado de Pernambuco. A paz do Senhor Jesus, eu sou Elza de Ipujuca, e Nossa Senhora do Ó, meu pastor Esmival Rodrigues, peço oração por mim. Jesus sabe das minhas necessidades, irmão. Ore por minha neta Lara tem 15 anos, ore por ela. Jesus sabe de todas as coisas. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Elza, e a todos os nossos amados irmãos aí em Ipujuca, não é? Ipujuca, que corresponde também a Nossa Senhora do Ó, Porto de Galinhas, que é onde está o pastor Simval Rodrigues, e também no centro de Ipujuca, o pastor Samuel Guerra, e ainda em Camela, o pastor Levi Barbosa. Né? Deus abençoe os amados irmãos e servos de Deus que cooperam com o nosso amado pastor presidente aí na cidade de Ipujuca. Amém? Vamos ouvir agora a nossa irmã Samara, aqui em Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Meu nome é Samara, eu sou de Candeias. Eu venho pedir oração pelo meu pai que está internado por conta do coração dele, que é grande, e ele vem sendo internado desde março, mas recentemente houve umas complicações porque ele está com uma úlcera no esôfago, e essa úlcera causou de sangramento interno e ele ficou com anemia severa. Eu também venho pedir oração pela minha saúde, que peguei uma gripe, já vai fazer 3 semanas. Minhas filhas melhoraram e eu ainda continuo doente, com muita tosse, cansada. Então eu venho pedir oração pela minha saúde do meu pai e da minha família. Obrigada, pastor. Amém. Amém. Vamos orar pela irmã Samara, pelo seu pai, pela saúde dela, né? As filhas, para que Deus permaneça com as suas mãos estendidas sobre a sua serva, lhe concedendo saúde, não é? E a gente sabe que esse período tem muita gente com gripe, não é? E essa virose que ataca agora, ela ataca com muita força, não é? Tirando de alguns irmãos a força aí, a alegria, e às vezes fica em casa detido e precisa de um medicamento. Então, vamos orar pelos servos de Deus para que haja uma boa recuperação em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ouvir a nossa irmã Rose.
A paz do Senhor, irmão. Aqui é a irmã Rose. Eu estou pedindo oração para mim e minha família, que Deus venha abrir a porta de emprego para o meu cunhado. Amém, irmã Rose. Vamos orar por abertura de portas de emprego, não é? Quando nós falamos do nosso Deus, aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer, opera aquilo que nós não podemos operar. Eu me lembro que quando o texto sagrado relata que João estava na ilha de Patmos, e uma das formas que o Senhor se identificou para João foi a seguinte: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É claro que isso fala do poder absoluto de Deus sobre toda e qualquer situação. Então ele tem um domínio também sobre as portas de emprego. E quando ele quer, no tempo, na hora certa, no momento certo, as coisas acontecem, as portas se abrem e o nome do Senhor é glorificado. E como às vezes eu digo aqui, quando tenho oportunidade, é que nós não podemos servir a Deus somente quando as portas estão abertas. Devemos servi-lo muito mais quando as coisas não estão dentro daquilo que nós prevíamos, que nós analisamos, que nós queríamos que estivessem, não é? Então, seja fiel ao Senhor na sua adversidade, no seu problema, na sua provação, e você certamente desfrutará do contínuo cuidado do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos agora ouvir o relato do nosso amado irmão Rodrigo, aqui em Miroeira, na cidade de Paulista. Eu sou Rodrigo, aqui de Miroeira. Peço oração pela minha família e também pela minha moto que furtaram, e era um bem que eu ganhava meu pão, e agora ficou mais difícil a minha situação. Meus amados, vamos levar em consideração e orar pelo irmão Rodrigo, não é? Como ele mesmo relatou aí no seu áudio, o seu meio de transporte, que também lhe proporcionava aquele momento de trazer o alimento, o sustento para sua casa, foi furtado. Então oremos para que o Senhor viabilize os meios para que esse bem seja devolvido ao seu servo, que ele volte a trazer, a levar, na verdade, ao seu lar o alimento de forma digna e honesta, como sempre fez. Vamos estar orando para que o Senhor ajude e faça com que esse bem apareça em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir agora a nossa irmã Cleide Jane aqui em Jaboatão dos Guararapes. Paz do Senhor, me chamo Cleide Jane, sou da área de Jaboatão, área 15. Quero pedir oração pelo meu filho para voltar para Jesus, e também quero pedir pelo sobrinho meu, o nome dele é Vinícius. Deus sabe de tudo, quando Deus fizer, eu agradeço. Amém, irmã Cleide Jane, vamos orar. E só uma observação, esse pedido da nossa irmã Cleide Jane, né, para que o Senhor salve, é uma oração constante da igreja, não é? Para que o Senhor esteja salvando, libertando. Daqui a pouco a gente vai conversar com o pastor Almir, e ele certamente falará para nós alguma experiência enquanto esteve como missionário na Argentina, e certamente falará do quanto é valioso uma vida, não é? Uma alma que aceita Jesus. A gente tem visto alguns trabalhos de evangelização, inclusive no trabalho no projeto agora Pernambuco para Cristo, a igreja saindo para realizar obras de evangelização por meio de ação social, evangelismo musical, evangelismo infantil. Então, toda a dinâmica da evangelização é uma demonstração do quanto é valioso uma alma para o reino de Deus, não é? Do quanto são valiosas as vidas que estão perdidas no mundo e que precisam de um resgate, e que esse resgate não será pago, não é, por valores humanos, e sim por aquilo que Deus tem preparado, que são o preço que já foi pago, que é o preço de sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir agora a nossa irmã Diana, em Jardim Piedade, também em Jaboatão dos Guararapes. A paz do Senhor, pastor. Meu nome é Diana, faço parte da área 34, em Jardim Piedade, e peço oração por 2 irmãos meus que estão afastados dos caminhos do Senhor, e peço também oração por minha saúde. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Saudação aos amados irmãos na área 34, evangelista Azarias Rosa, Deus abençoe o servo de Deus, presbítero geral do vice-coordenador, e a todos os amados irmãos. Agora, a nossa irmã Jaciele, também em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes.
A paz do Senhor, meu nome é Jaciele, moro aqui em Prazeres. Gostaria de pedir oração e que os irmãos colocassem o nome da minha filha no caderno de oração. Deus sabe de tudo. Gostaria de pedir também oração pela minha família, para Deus libertar e salvar. Desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Jaciele. E certamente o Senhor estará entrando com salvação na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora à nossa irmã Josiane Alves, aqui em Jaguarana, Paulista. A paz do Senhor. Peço que os irmãos orem por mim, pois eu estou com depressão profunda. Eu não sabia que eu era dependente emocional. O inimigo, ele destruiu meu casamento. Ficou uma ferida muito grande dentro de mim. Mas eu tenho uma filha para criar. Eu preciso que Deus sare minhas feridas, cure minhas feridas. Eu peço oração, rogo as orações porque eu preciso do socorro do céu, um socorro de Deus para prosseguir minha vida. Peço que Deus continue abençoando a programação e a todos os irmãos. Josiane Alves, Jaguarana Paulista. Amém, irmã Josiane. Vamos orar pela senhora, para que Deus lhe ajude, não é? E esse vento, essa dificuldade passe. E a senhora tenha sempre a sua sustentação em Cristo, não é? Pedro, na sua carta, disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, não é? Nunca foi a vontade de Deus o rompimento de um matrimônio, de um casamento, mas quando isso acontece, deve-se buscar força em Deus, para que cada vez mais nele sejamos fortalecidos e prossigamos de cabeça erguida, glorificando o seu nome. Amém? Deus ajude a senhora, a sua filha, e que este matrimônio seja reatado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o nosso amado irmão Elisandro, também na cidade de Paulista, né? Os nossos amados irmãos em Paulista aí estão bem frequentes no trabalho, Deus abençoe. Vamos ouvir agora o irmão Elisandro. Olá, pastor, boa noite, paz do Senhor. Aqui quem está falando é Elisandro Edinaldo, do bairro de Paulista, Ato 1 de 2. Peço oração por mim e por minha família. Estou afastado dos caminhos do Senhor, mas Jesus sabe de todas as coisas. Que o Senhor deixe um salmo para minha meditação. Boa noite. Amém. Querido Alessandro, para a sua meditação, Salmos 37, verso 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Meus amados irmãos, como eu já havia dito, os irmãos já perceberam, né? Nesse programa especial da Escola Bíblica de Obreiros, o nosso querido pastor tem dado a todos nós a honra de ter sempre um pastor, e eu sou privilegiado por estar recebendo hoje aqui o nosso querido pastor Almir Caetano, o servo de Deus, missionário da nossa igreja na Argentina, cooperou durante muitos anos com o nosso pastor lá na Argentina, hoje coopera com o nosso pastor aqui no Recife, coordenando a área, e também autor do livro A Doutrina da Criação. Nós vamos conversar um pouco com o pastor Almir Caetano. Pastor, primeiro, né, queria que o senhor desse um relatozinho sobre o tempo em que o senhor esteve cooperando com o nosso pastor ali na Argentina, a experiência da Argentina. Depois, se o senhor puder também falar das suas experiências da Escola Bíblica de Obreiros, que eu sei que são muitas, não é? E depois também falar sobre o livro que Deus lhe deu aí a oportunidade de escrever. Muito bem, meu Rafael. Nós estivemos cooperando com o pastor presidente, atendendo a uma chamada divina e também o envio pelo nosso pastor presidente, pela igreja, no campo missionário na Argentina, né? Dando continuidade à obra ali que foi iniciada pelo nosso pastor presidente, né? Para mim é uma honra fazer parte dessa continuação. E nós atuamos nas províncias de Buenos Aires, na província de Mendoza e também na província de San Juan, um trabalho que foi aberto lá por último. E nesse período de tempo, quase 10 anos trabalhando com a minha família no campo missionário, nós podemos provar, né, da urgência do anúncio do Evangelho e as grandes necessidades que as pessoas têm, não diferente aqui do nosso país, né? Porque o pecado é uma causa humana de necessidades de redenção, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vivenciamos experiências em todas, a gente olhando para as experiências, observando as experiências que nós passamos,
nós sentimos que nós fazemos parte daquele contexto da igreja primitiva ali em Jerusalém. Não é? Como discípulo de Jesus, como o enviado para anunciar. Não é? Muitas vezes nos sentíamos como Filipe em Samaria, muitas vezes como no caminho de Gaza, como Filipe também no caminho de Gaza. Como muitas vezes o apóstolo Paulo falando para opositores, não é, do Evangelho, muitas vezes argumentando com pessoas também que detinham certo conhecimento na área cristã, não é, religiosa, que participavam de outras denominações, muitas vezes de outros conceitos religiosos. E a gente vivia em loco, e muitas vezes, a maioria das vezes, o que os discípulos vivenciaram ali no final do Evangelho de Marcos, do capítulo 16, e o versículo 20, que é outro versículo, que diz assim: tendo eles partido, pregava a Cristo, e cooperava o Senhor com eles, com os sinais e maravilhas que se seguiam. Então, muitas vezes isso era muito comum. Nós pregávamos a Cristo e Deus cooperava, o Senhor cooperava, sentíamos a cooperação presente de Jesus, do Espírito Santo, atuando, confirmando aquilo que nós pregávamos. Milagres aconteceram, vidas restauradas. Eu só não vi morto ressuscitar ainda, mas vimos muitos milagres de ordem física, de ordem espiritual, de ordem mental, ordem familiar. Muitas libertações, curas divinas, curas que pela ciência, pela medicina não havia mais solução. E Deus ali confirmou verdadeiramente a nossa ida, a nossa chamada ao campo. Amém, glória a Deus. E assim, pastor, me permita a pergunta, nesse seu tempo na missão, qual foi o momento que o senhor sentiu assim, que foi mais marcante para o senhor, o momento que deixou um registro indelével, uma marca bem, que pode ser, em qualquer tempo da sua vida o senhor vai lembrar desse momento? Irmão Rafael, os milagres, eles eram constantes em nossas vidas, muitas vezes deles visíveis, muitos deles que nós não víamos naquele momento, mas recebíamos as informações depois. Mas um dos milagres que mais nos chamou a atenção é quando Jesus curou uma pessoa de problema, de uma oftalmia, de um problema de visão, cegueira, dando a demonstração quando a pessoa recorre aos profissionais e dizer que aquele caso não tem mais jeito, e a pessoa crer e vir até nós e disse: mas eu vou à casa do meu pastor, eu vou pedir para que ele me unja. E naquela fé daquela pessoa, na unção que nós efetuamos, na oração junto com a minha família, a gente vê ali Deus reverter um quadro que para a ciência oftalmológica seria irreversível, impossível. Não é? Depois a pessoa volta ao oftalmologista e dá o testemunho de que Deus é o Deus de milagre. Amém, glória a Deus. Agora, pastor, falando um pouco sobre a Escola Bíblica de Obreiros, não é? Eu não sei quantas edições o senhor já participou, não sei se o senhor lembra também de quantas já foram, mas se o senhor puder dar um relato também sobre esse período de Escola Bíblica para todos nós. A Escola Bíblica de Obreiro, para nós, né, obreiro, é um grande momento na nossa vida, não é? É um momento que marca o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento eclesiástico, onde nós nos encontramos, onde nós somos reciclados, né? O nosso pastor é muito criterioso com aqueles que vêm ministrar a palavra, né? Podemos ver isso. E no final, aquilo que o pastor tem em mente, né? Nos homens que são trazidos, convidados, a gente vê a confirmação de Deus, né? Para a vida do obreiro, para a vida da igreja, posteriormente aqueles ensinamentos, eles são revividos e repassados para o corpo de Cristo, que é a igreja. E a cada edição, a cada escola bíblica, nós só crescemos, não é? Verdade. Eu tenho acompanhado a escola bíblica há mais de 20 anos e nesses 20 anos nós temos visto um amadurecimento, não é? No corpo de obreiros, um amadurecimento na sustentação daquilo que cremos, da doutrina, da nossa fé. Né? Cada vez mais isso é fortalecido, isso é sedimentado. E ao retornarmos para as nossas atividades eclesiais, nós percebemos
o vigor, né, o reabastecimento, o renovo, né, o fortalecimento, a edificação. E a própria igreja sabe disso. Percebe isso. Né? A igreja parece que fica esperando o obreiro voltar da escola para receber, né, o renovo. Né? Me faz lembrar das epístolas, das cartas paulinas, quando elas eram escritas, a igreja primitiva ficava desejosa, ansiosa de receber aquele ensino, aquela doutrina, aquela edificação para a cura, né? E a fomentação da base doutrinária e espiritual da igreja. Amém. Agora, pastor, e essa experiência de escrever esse livro, A Doutrina da Criação? Conta para nós aí essa experiência. O livro A Doutrina da Criação, ele surge em um momento, né, de grande desejo, né? Sempre tive um desejo, sempre fui muito curioso sobre como as coisas foram criadas, né? E um dia, conversando com o pastor, nessa época eu trabalhava no gabinete, e eu disse: pastor, eu tenho um desejo de escrever alguma coisa, eu queria uma orientação sua, uma sugestão sua de um título. E ele justamente falou daquilo que eu mais gosto. Ele falou assim: fale sobre a doutrina da criação. Converse com o pastor Júnior, ele vai lhe passar alguns parâmetros, porque é uma necessidade, não é? E o livro A Doutrina da Criação, ele surge justamente para esse despertamento, não é? O livro A Doutrina da Criação, ele não é um livro que aborda o criacionismo, não é? O criacionismo é uma teoria, dentre outros postulados, mas no livro nós apresentamos a criação como ela é, como uma doutrina, como um ensinamento, uma pedagogia de Cristo, de Deus, para o homem, para a humanidade. Começando pelo povo de Israel, após a retirada deles do Egito, né, o povo sai do Egito com muitos conceitos na cabeça sobre como as coisas vieram à existência, muitas cosmogonias, principalmente a cosmogonia egípcia, que na época era uma das mais influentes, paralelas à Suméria, à Caldeia. E o povo sai do Egito com esse conceito, né, de criação, um conceito totalmente fora da realidade. O que é que Deus faz? Deus não só liberta o povo do Egito, não só liberta o povo geograficamente, mas Deus liberta e dá ao povo o conceito real, o conceito verdadeiro, inspirando Moisés a escrever, né, o livro do Gênesis, e a partir daí nós não encontramos apenas a criação como uma informação, mas encontramos a criação, a partir do relato, né, que Deus dá a Moisés, como uma revelação dos propósitos. Eu digo no livro que Gênesis não é apenas um livro de informação das origens, é um livro que revela os propósitos de Deus desde a origem até a eternidade. Isso, na continuidade da espécie. Na continuidade, da revelação progressiva, e tudo que vai acontecendo está relatado. Então, Gênesis é o livro que as principais e basilares doutrinas da fé cristã são encontradas em Gênesis. Amém, pastor. Foi um prazer muito grande ter o senhor aqui. Eu me senti honrado, né, em poder compartilhar esse programa com o senhor e poder ouvir os relatos, tanto da obra missionária, da escola bíblica e dessa obra maravilhosa que é a doutrina da criação. E como o senhor muito bem disse, deixando de lado qualquer que seja a interferência científica, partindo para o princípio bíblico, né, que é disso que nós estamos tratando e precisando. É porque Deus é o autor e consumador da ciência. Amém. A ciência é parte de Deus, né? Exatamente. E o livro é indicado para alunos de escola dominical, professores, seminaristas, obreiros, principalmente pais de jovens e adolescentes, né, os quais terão em casa a oportunidade de... O livro é bíblico, né? Isso. O livro não é um livro que faz não faz oposição, nenhum debate, nem polêmica à ciência. Pelo contrário, eu sou um cientista. Mas a Bíblia não faz, o livro não faz polêmica com o debate científico. Pelo contrário, ele faz análises dos principais postulados científicos e aplica aquilo que Deus expõe e revela aqui no livro. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, é com muita pena que chegamos ao final. Eu quero, em nome do nosso amado pastor presidente, agradecer a todos que estiveram ligados na programação. Nós vamos seguir adorando a Deus, bendizendo o seu nome, não é? Exaltando ao Senhor, aquele que é poderoso, que é digno de honra.
de glória e de louvor para todos sempre. E, meus amados, como nós estamos tendo a honra hoje de ter aqui o pastor Almir Caetano, eu quero agradecer a ele pela presença dele no Deus Fala ao Coração, foi de bênção para todos nós, e pedir ao Senhor, pastor, que por bondade ore por nós, e depois estaremos ouvindo louvores de adoração a Deus, mas se o Senhor puder orar por nós, impetrar a bênção para que a gente saia daqui coberto com a bênção de Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e maravilhosa participação no Deus Fala ao Coração dessa Amém, noite. meu filho, eu também agradeço. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia abençoado, essa noite, que hora finda ou que hora inicia, Senhor, e que Tu possas, Pai, através desta programação, dar-nos aquilo que nós tanto precisamos, Senhor, a Tua presença, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua infinita misericórdia. Te louvamos pela vida do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, da diretoria da igreja, da convenção. Nós te louvamos, Senhor, por esta programação, por todos aqueles que compõem a estrutura desta organização. Também te louvamos pelo nosso amado irmão evangelista Rafael, pela apresentação que tem, pela condução do programa e pelas pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando nesta noite abençoada. Que Tu possas continuar com as Tuas mãos poderosas sobre as suas vidas, lhes fortalecendo, lhes confirmando e operando verdadeiros milagres, Senhor, através desta programação. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos poderosamente em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os ouvintes, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, não saia daí, continue ligado na programação da Rede Brasil, tem muito louvor ainda para ser entoado. E queremos agradecer também ao nosso querido irmão Tony Ribeiro, servo de Deus, que esteve aqui louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso e sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és a sombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima de um verso, na candura do meu dia a dia, no segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. Aleluia! Eis a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, e no deserto és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia
quem radia na rima de um verso, na candura do meu dia a dia, no segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida. És a vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais. Aleluia. És o doce marulho das águas. Sim. E no deserto, ó Deus, no deserto, é difícil o deserto, mas Tu és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o fim. Oh, és o brilho, meu Deus, és o brilho no olhar de Jesus. Tu és o brilho no olhar de Jesus.